Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Se você estiver escutando a gente de qualquer plataforma de áudio, convido rapidamente para que você acompanhe esse episódio no nosso canal do YouTube, isso mesmo. Hoje estamos com um convidado muito especial aqui, Fernando Liberal. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, vou te apresentar para quem ainda não te conhece. Pode. E você pode me corrigir se eu estiver errada, tá? Fernando Liberal é pioneiro no Brasil e nos Estados Unidos de formação em fascinação hipnótica, mesmerismo e magnetismo. Busca explicar todos os fenômenos com base na física quântica, ou seja, na ciência sem esoterismo ou crenças religiosas. Fernando já formou mais de 10 mil alunos entre Brasil, Estados Unidos e Europa e atualmente faz palestras sobre a mente humana. Ministra cursos de formação no mundo inteiro, ensinando técnicas de fascinação, mesmerismo, presença magnética e hipnose instantânea utilizando o olhar. Fernando acredita no poder da intenção, no magnetismo pessoal e na ideia de que o não verbal significa 93% da nossa comunicação. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo, Vivi. 93%? Se não for mais, né? É mesmo? Basicamente o que a gente fala não tem nem muita influência. Só que a gente se preocupa muito no que vai falar e pouco em como vai falar. E o principal, na verdade, é como a gente gesticula, como a gente olha, é a nossa energia. Muito mais do que, talvez, o texto que a gente grave. Sei lá, eu vou lá num palco e gravo o texto. Ok, eu tenho que gravar um texto, eu tenho que ter tudo detalhado, mas a questão toda é, quando eu pego o microfone ou quando eu falo, não é o texto, é a forma que vai chegar em você que vai impactar. Então não é bem o que está escrito, é energia, então é o não verbal. A energia sempre chega antes, Fernando. Sempre chega antes. O não verbal, ele sempre vai ser muito mais forte. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, quando a gente lembra do Pinóquio, todo mundo sabe que o Pinóquio, quando mente, cresce o nariz. cresce o nariz. E aí, até então, a gente fica com aquela ideia, né? Por que cresce o nariz? Porque as pessoas falam, porque o dono do boneco lá, do desenho, falou, vou crescer o nariz. Não, não é verdade. É porque quando a gente mente, é enviada uma mensagem para a ponta do nariz. E a gente normalmente faz assim, quando a gente está mentindo. Ou dá uma coçadinha. Ou dá uma coçada. Assim. Então, se o cara se segura para não coçar, talvez ele abra um pouco a narina. Ou seja, o não verbal, ele é antes mesmo da mentira. Então, se o cara tá começando a contar uma mentira, nem chegou na mentira de fato, mas ele sabe que tá contando uma mentira, a narina já vai dar uma... O corpo fala, o então. corpo vai falar antes. Ou seja, o não verbal chega muito antes da fala. Muito antes. É. Fernando, você tá conhecido nas redes sociais, principalmente um dos principais, se não o principal nome sobre magnetismo. Para quem não sabe, para quem não entende, para quem não... O que é o magnetismo? E como que a gente pode aplicá-lo no nosso cotidiano? Então, o que é magnetismo? É você aferir, entrar no campo energético de uma pessoa. A gente não trabalha com, por exemplo, aqui o copo com água, com objeto inanimado, até poderíamos trabalhar com isso, mas não é o foco, é a pessoa. Então, o magnetismo é a gente transferir energia um para o outro. Então, por exemplo, você sente saudade de alguém, ou você ama alguém, você gosta de uma pessoa. É como se fosse isso com todo mundo, mesmo sem conhecer. Você gera um rapport muito rápido, que é uma conexão entre duas pessoas, para resolver alguma coisa. Aí vem a tua segunda pergunta. Resolver procrastinação, ansiedade, estresse, medo, fobia, questões sexuais, qualquer coisa que está atrelado à nossa energia. E no fundo é basicamente tudo. Então, insônia, aquela pessoa que tenta, eu tento parar o chocolate e não consigo. Ou seja, na verdade a gente consegue tudo, mas a gente tem alguns bloqueios. E a ideia do magnetismo é entrar nesses bloqueios e abrir eles. E desbloquear. Exatamente. E praticamente, assim, o que as pessoas falam muito, né? Você falou do negócio do olhar, tudo. Como que a gente aplica isso, quebrando as nossas crenças, né? Mas, assim, existem técnicas específicas? Existe. A gente, quando fala de olhar, é uma coisa interessante, porque quando você pega um modelo tanto faz, de revista, por exemplo, você pega aquela revista Vogue. Famosa. Exatamente. Toda capa que tem uma mulher ou um homem, ele tá assim, ó, ou ela tá assim.
É sempre assim, com esse olhar. Fixando então, no olhar. Baixa um pouco a cabeça e levanta um pouco o olho. Toda marca de luxo, Gucci, Prada, Louis Vuitton, todas. Todas você não vê que o artista, ele fica sorrindo muito. Mas o olhar tá muito forte. Por quê? Porque o olhar, ele precisa seduzir. E a sedução não é sobre sexo. É a sedução para comprar uma coisa, para você fazer a pessoa entender uma situação que você está querendo dizer para ela. Ou seja, a sedução ela tá em tudo. Então o olhar ele chega antes do sorriso. Você pode ficar sorrindo o tempo todo. Sorrir é bom. Só que o que vai realmente dizer o que vai acontecer é a forma que você olha. Aí tem técnica para isso. E é o poder da intenção também. Exato. Existem confusões que as pessoas... Tem. Muita confusão. Tem muita gente... Tem duas confusões. A primeira é assim, as pessoas falam assim, é só ter intenção boa e pronto. Então, tá bom, vai lá. Porque parece que assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho intenção boa. Maravilhoso. Já tem algo muito bom. Agora você precisa fazer algumas ações. Porque só ter a intenção não adianta. É igual o que Jesus disse, né? A fé sem obra tá morta. Quer dizer, você diz que tem fé, mas você não tem ação nenhuma. Você só vai realmente mostrar que tem fé ou provar para você mesmo se vier alguma coisa que você precisa ter ação. Senão vai ser só um papagaio falando, eu tenho fé, eu consigo, eu acredito. Então a ideia é a gente entrar no máximo dessa espiritualidade. O que é espiritualidade? No nosso caso, esse momento místico, é entrar de fato na gente. Quem eu sou? Eu vim aqui para quê? Para trabalhar? Só para ser engenheiro, para construir família, tá. Isso aí é meio que o óbvio. O que mais? Será que a gente se conhece realmente? Quando alguém pergunta quem você é teu RG, teu CPF? Quem é você? Então a ideia do magnetismo é trazer essa parte antepassada pra gente. E quando eu perguntei da confusão, muito se fala também sobre... Tudo bem, a gente vai quebrar crenças, padrões, etc. Mas existe uma confusão também de manipular as pessoas. Sim. Você se depara muito com esse tipo de pergunta, com esse tipo de... Deparo. Na verdade, sim. Tudo que nós fazemos é manipulação. O problema é que tem a manipulação, quando você fala essa palavra, todo mundo vê como pejorativa. Agora, por exemplo, eu quero fazer alguém comprar esse copo aqui com essa água. E eu digo que está valendo R$2.500 esse copo com essa água. É uma opção minha vender por R$2.500. É uma opção sua comprar ou não. Sim. Então, eu vou manipular. O que é manipular? Eu vou dizer o seguinte. Manipular não é mentir. Eu vou dizer o seguinte. Esse copo aqui, ele tem uma fibra XYZ, tal. Vou olhar para você e vou tentar mostrar para você o quanto você precisa desse copo. É uma manipulação. Mas não é uma manipulação do sentido de você mentir algo ou de você esconder algo. Então, existem diferenças de manipulação. Então, por exemplo, se você quer fazer alguém comprar um produto, tu tem que manipular a pessoa. Se você quer fazer a pessoa sair de um problema emocional, tu tem que manipular a mente. Só que a gente tem que entender essa manipulação, né? Sim. O que seria essa manipulação? É mudar o mindset, mudar a cabeça da pessoa para ela entender que tem algo melhor para ela. É mostrar que, olha, isso aqui que eu tô te vendendo vai ser muito bom na tua vida. E claro, com verdade, mas a manipulação existe. O problema é que muita gente confunde. Ou muita gente se aproveita da técnica e manipula da forma errada. O que acontece muito, devo supor, não. Acontece, eu costumo dizer o seguinte, saiu do livre-arbítrio é manipulação errada. E não é difícil ver isso. Eu costumo dizer assim, por exemplo, tem uma pessoa no hospital. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. A pessoa está num estado, chegando no coma, num estado muito difícil. Ela diz, eu não quero que ninguém faça nada por mim. Nada. Nem ore. Nem ore. Ela disse, eu não quero nem que vocês orem por mim. Eu estou realmente querendo isso. Aí você vai lá e ora. Se a gente for analisar, você está saindo um pouco do livre-arbítrio, porque ela estava consciente e disse, eu não quero nem que ore. Está dentro do seu ego, né? Exatamente. Então a ideia seria o quê? Bom, ela pediu conscientemente para eu não orar, então eu não vou orar. Porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio. Agora, a partir do momento que a pessoa está em coma, ela não tem poder de decisão, cabe a mim escolher o que eu quero fazer. Aí não é livre-arbítrio. Então, eu digo que é exatamente isso. A manipulação ela pode até que não fira o livre-arbítrio. Se feriu, aí você está fora das éticas morais do universo.
E tem muitas pessoas que fazem manipulação, principalmente chantagem emocional. A Sim. gente vê dentro de casa, né? Mãe com filhos Muitos. e vice-versa. E aí, de repente, é tão normal que aí quando a gente fala de algo nisso, parece ser tão... Mas voltando um pouquinho, Fernando, como que você caiu nessa história de magnetismo? E hoje tão falado agora, tão propagado, tão ensinado, mas eu suponho que nem sempre foi assim. Não. Eu passei muitos anos da minha vida numa comunidade do Rio de Janeiro, que é conhecida como favela, né? Uma comunidade, um morro lá chamado Morro da Caixa d'Água, em Quintino Bocaiúva. E eu não tinha nada a ver com esse mundo. Então eu tinha banda de rock e eu era operador de telemarketing, com 19 anos de idade. E aí um dia a gente fez um show em Cotia, aqui perto, né? Aqui. Em Cotia. Eu tinha 23 anos, alguma coisa assim, 24 anos. E a gente fez esse show de uma festa junina e o dono do local me hipnotizou e hipnotizou a banda pra brincar com a gente. Eu nunca tinha visto aquilo. Esquece o nome, fica colado no chão, a mão fica grudada. Coisas de hipnose. Como chamava aquele... De palco. Aquele cara famoso que fazia nas televisões também? Eu tenho Bem Dormido, Bem Dormido. Esse. Fábio Puentes. Fábio Puentes. Inclusive eu já jantei com ele uma vez aqui em São Paulo. E é daquele jeito mesmo. É igualzinho. Mesma coisa. E aí, aquilo ali é uma hipnose real, é verdadeira, só que é uma hipnose mais de entretenimento, de palco. Ele fez isso com a gente, eu nunca tinha visto aquilo, 23 anos de idade. Só que ele fez eu não falar meu nome, ele fez eu ficar grudado, ele fez a banda toda e todo mundo cai na gargalhada. Aquilo ali eu pensei assim, nossa, peraí, se consegue fazer isso, se eu estudar isso aí, eu acho que eu consigo fazer outras coisas pra mim. Então, tipo assim, eu me torno melhor guitarrista, eu vou conseguir estudar melhor porque eu tinha problema com estudo. Então eu comecei a pensar nisso, só que eu não tinha dinheiro. Então eu comecei a entrar na internet e estudar por mim mesmo essas questões de hipnose, PNL, essas coisas. E aí decidi ir pra praia. Copacabana, botei uma plaquinha de papelão escrito hipnose grátis aqui. Experimente. É mesmo? É. Você jura? Na época eu era casado e a minha mulher, ela tinha muita vergonha disso. E quando eu chegava em casa, eu queria mostrar os vídeos que a gente fazia no celular. Mas era uma forma de praticar. Eu queria entender, porque Sim. eu achava aquilo muito fácil, Vivi. Tinha alguma coisa errada. Era muito fácil aquilo Não é pra mim. possível, você ficou grudado e de repente dá pra fazer. E aquilo era muito fácil eu fazer com as pessoas na rua. E eu falei assim, peraí, as pessoas não me conhecem, então tá acontecendo mesmo? Até eu duvidava daquilo que eu tava fazendo na praia. Tá. A pessoa parava e falava assim, vou te mostrar uma coisa, vem cá, faz assim com a mão e tal, hipnose. Aí eu mostrava o vídeo, minha mulher achava que eu era tipo um camelô. Como é que é o nome? Artista de rua, né? Artista de rua, assim. E tinha gente que queria dar até dinheiro, eu não aceitava. Não era o meu objetivo. Eu queria entender aquilo e queria praticar. Aí aquilo ali foi abrindo. E eu comecei a perceber que aquilo pra mim era fácil de fazer. E eu comecei a querer ir mais fundo. Aí eu comecei a dar aulas disso, porque eu estudei muito. E dali eu não parei mais. Só que eu queria mais. E eu não consegui encontrar outra coisa. Até que eu digo que o magnetismo me encontrou. Porque vendo vídeos e tal, eu vi um cara fazendo uma fascinação, olhando, e foi para uma galinha. É um italiano. Mas é um italiano, ele faz shows ainda. E ele fez um negócio com olhar, só que eu senti um negócio dele tão diferente, aí tava lá fascinação. Aí eu fui procurar aquilo, eu falei, não, não quero fazer com galinha, quero fazer com gente. Aí eu comecei a praticar e fazer aquilo. Quando eu encontrei o magnetismo, Vivi, eu percebi que até hoje eu procuro outra coisa. Mas não, sempre questionar. Mas ainda não encontrei. Eu acho que fica muito difícil você procurar uma coisa onde a base de tudo é a energia. Porque, por exemplo, Tantra, Yoga, apometria, constelação familiar, hipnose, todas as técnicas, Reiki, são oriundas do magnetismo, que é uma técnica de 4.000, 5.000 anos atrás. Então o magnetismo é a disciplina milenar bruta. Aí dele começaram, opa, não, vamos fazer isso aqui e vamos dar esse nome. Vamos fazer isso aqui e vamos dar esse nome. Começou a fazer isso. Então, ramificações. Veio ramificação. Só que eu queria saber de onde veio todas essas ramificações. Tudo isso. E aí eu encontrei o magnetismo e não parei mais. Aí eu comecei a fazer vários experimentos, eu sempre fui um homem assim, não dá pra simplesmente
Como é que esse copo foi feito? Eu gosto de saber por que foi, como foi feito. Foi um robô? Foi uma máquina? Como é que foi feito isso aqui? Eu sempre tive interesse em saber os detalhes daquilo. E isso facilitou para eu poder ensinar, entendeu? E aí a vida mudou. A vida mudou drasticamente, porque basicamente ninguém fazia isso. Na verdade, ninguém fazia. As únicas pessoas que faziam passe, por exemplo, era quem estava em centro espírita. Nas religiões, sim. E basicamente era o centro espírita que fazia. Só que não tinha aula e também era com doutrina. Eu não queria misturar religião nada, eu queria entender o motivo daquilo. Aí eu fui entender que o passe, que o Allan Kardec doutrinou no espiritismo, veio do magnetismo. Ele estudou o magnetismo. Então, peraí, eu falei, peraí. Magnetismo é magnetismo, espiritismo é espiritismo. O próprio Allan Kardec disse, todo mundo deveria aprender o magnetismo. Aí seriam passistas no centro espírita melhores. Ou seja, não é uma doutrina, não é uma religião, é uma técnica. A doutrina acaba colocando numa caixinha, né? E aí, aí você te fica molda. Aí você fica moldado. Aí eu não queria ser moldado por nada. Igual, por exemplo, a Igreja Católica também usa. Só que ela não usa o passe, porque o passe é só do espírita. Só do espírita. A Igreja Católica usa o símbolo. Então ela faz uma movimentação com a mão, usa o dedo médio, movimenta para a direita, para a esquerda, faz um pouco de cabalá, que não deveria fazer, porque a Igreja Católica não deveria se envolver com isso. Isso é coisa do diabo. Claro que não é, mas eu digo assim, para a igreja só que ela faz o símbolo que seria do diabo, que não é, e ela faz. Ou seja, todas essas religiões pegou um pouquinho de alguma coisa. A evangélica usa magnetismo. A evangélica usa, por exemplo, o toque... Tirando o demônio. Tirando o demônio. Temos o toque na testa, que é uma técnica de Charcot, que você coloca assim a cabeça da pessoa, fazendo com que a nuca fique assim. Então, no movimento rápido, isso faz com que o líquido sinovial também do ouvido dê uma tonteada, a pessoa entra em transe mais rápido. Então, o evangélico usa nisso, o espírita usa o passe, o católico usa o símbolo. Ou seja, no final, todas as religiões usam técnicas. E eu queria entender as técnicas e não as religiões. Aí é óbvio, entendendo as técnicas, você entende as religiões. E aí vai refutando cada uma ou não? Como é que fica o povo da religião? Então, Vivi, quando o povo ele é um povo com uma mente mais aberta, ele consegue entender o que eu estou falando. Quando é mais fechada a cabeça, um pouco mais beata, não adianta você falar que esse copo está com água. Eles vão dizer, não, o pastor disse que não tem água. Que água aqui? Não, ele falou que não tem. Infelizmente é assim. E o que a gente tem que entender, que a gente tem que buscar é o seguinte, peraí, aonde que é a explicação disso aqui? Igual nas vestes do Papa. Nas vestes do Papa, por exemplo, tem símbolos alquímicos. Tem símbolos de bruxaria. Mas por que ele está com esse símbolo na roupa se a bruxaria é coisa do demônio? Sim. Ou seja, não tem nada a ver, nada é do demônio. Sim. Só que é tudo usado de uma forma para ocultar outras coisas, entendeu? E a fascinação, Fernando? A fascinação, a gente falou até um pouquinho, né, das questões do olhar, mas assim, historicamente, você que trouxe mais esse assunto ultimamente, a gente pode resgatar na história? Pode. A gente sempre vive ligado ao olhar, né? Se a gente pensar, por exemplo, a serpente, a cobra, ela hipnotiza pelo olhar. Sim. Aí se a gente pegar a Bíblia em Gênesis, quem desencaminhou a humanidade, não me importa se a pessoa acredita ou não na história. É uma história que todo mundo conhece. É um arquétipo. Então quem desencaminhou foi o diabo com uma serpente. A serpente falou com Eva. Mas como é que a serpente hipnotizou Eva? Através do olhar. Ou seja, o olhar está vinculado a tudo. Rasputin, que foi um grande nome da fascinação, que ficou lá com a rainha, com todo mundo, o olhar dele era marcante. Tudo está no olhar. Se a gente for pensar no mito da Medusa, você vai lá para a Itália, ou o Vaticano mesmo, você vê a estátua da Medusa, é aquela, né, que tem umas cobras na cabeça. Se você olhar, vira pedra. Vira pedra, mas se você olha para ela, porque o olhar dela petrifica. Ou seja, não é questão se existe ou não existe, e sim que sempre foi dado uma atenção muito forte para o olhar. E quando a gente olha, a gente observa, a gente vê. O olhar, a gente tem a pupila não deixa mentir. A pupila mostra se você está falando a verdade ou não. Você consegue aumentar ou diminuir a pupila para você trazer a pessoa mais para o teu mundo. Então tá tudo no olhar. Como que é isso? A gente detectar uma mentira através da pupila? Então, é assim. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente pode bitolar. Sim. Você fica assim... Fica algo maluco, né?
Peraí, a pupila aumentou, ele coçou o nariz. Nossa, sim. Tem que tomar cuidado. Sim. É claro que a gente vai ver situações e vai falar, opa, eu acho que tem alguma coisa duvidosa. Às vezes a pessoa não tá mentindo. Às vezes a pessoa tá omitindo. Então, quer dizer, eu sei que é uma mentira, mas tem verdade e tá omitindo coisas. Então tem que tomar cuidado para não ficar um negócio muito louco. Mas é assim, a pessoa tá contando uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na vida dela. Muito. E a pupila dela tá contraída. Tem alguma coisa errada nessa história. Porque se é tão maravilhoso assim, se ela tá tão excitada contando, tão feliz, a pupila deveria estar um pouquinho grande. Mas não necessariamente a pessoa tem que estar olhando no seu olho. Porque tem muitas pessoas que não olham no olho quando conversam. Mas se você... É claro, mas aquela pessoa tem olho escuro, como é que eu vou ver? Sim, você vai ter mais dificuldades, se a pessoa tem mais olho mais escuro. Você vai falar assim, só um minuto, querida, deixa eu me aproximar um pouco de você. Deixa eu dar uma olhadinha no seu olho aqui, que eu quero ver sua pupila. Fica quieto um pouquinho. Mas digo assim, se você consegue ver a pupila, ali você vai ter um balizador que tem alguma coisa estranha. Tá. Outra coisa, piscada. Aquela pessoa que pisca, tá normal. Muito. Não, tá normal, cara, tá normal, blá, blá, blá. Começou a te contar um negócio. Vivi, não sabe. Eu acabei de vir agora de um podcast que foi aqui muito famoso. Muito. E a pessoa começou a piscar do nada. Tem alguma enrolação aí. Porque ela tá mexendo o olhar, por que ela tá piscando tanto? Ela tá piscando porque ela tá procurando uma informação que ela não tem. A piscada, então, na verdade, é esse movimento Buscar informação. de você buscar informação. Isso. Então, por exemplo, assim, todo mundo pisca. É normal piscar? É para lubrificar os olhos? Também. Mas o motivo principal é para dar marcha lenta em 2 áreas do cérebro que trabalham com cognição. Então, por exemplo, pisquei. Deixa eu ver, pisquei. Vivi, pisquei. Cada vírgula da frase ou respiração, a pessoa pisca. Então, se a gente começar a diminuir a piscada, mas piscar menos, isso significa que você está procurando menos informação. Se você está procurando menos informação, você está extremamente presente. E, Vivi, o mundo não está presente. Não tá. Então, se você olha para alguém assim, aquela pessoa que não está presente começa a se sentir estranha. Com você. Mas ela não se sente estranha, ruim. Ela fala, nossa, Vivi tem alguma coisa. Esse cara tem alguma coisa. Porque a pessoa fica tão presente que ela não está acostumada. É porque você está fazendo ela ficar presente. Isso faz toda a diferença, né? Nossa, é para tudo. Imagina, para você vender um produto, para você falar algo, para você ajudar alguém, para você resolver uma situação. Não importa o que seja, a presença é a única coisa que resolve. Uma DR, uma briga, eu sei que é difícil, né? Porque numa DR, numa briga, você vai estar mais encolerizado. Mas se você conseguir, numa DR, numa briga, ainda pensar nessa questão do olhar, você vai diminuir drasticamente aquela DR. Mesmo assim, contendo emoções? Mesmo contendo emoções. Claro. Conter emoção e focar no olhar, como é que... Claro, você tem que soltar a tua emoção, não pode prender ela, porque depois pode ser ruim pra você. Mas é aquele ditado, tem horas que você tem que calar. E tem horas que você tem que calar a boca mesmo estando certa. Porque tem casos que é melhor você aceitar a culpa sem ter a culpa do que murrinhar aquilo. Exemplo, eu tenho várias pessoas que me seguem, várias pessoas que me acompanham, vários seguidores, e a gente tem na leva junto aí os haters. E os haters fazem parte. Sem os haters eu não estaria aqui. Ninguém estaria aqui. Ninguém que sobe não tem hater. Tem que ter. Os haters são fãs incubados que querem ser você e não têm a capacidade de ser você. Então eles precisam ficar falando mal porque acham que isso vai te detonar, mas na verdade está te dando engajamento. Então a gente tem que controlar essa emoção, olhar, observar e continuar no foco. O que vai acontecer? As guerras, né? Exatamente, porque se eu começar a discutir com um hater, por exemplo, que foi o caso, eu vou perder. Sabe o que eu vou perder? Eu não vou perder a discussão com ele. Eu vou perder a minha energia. E a nossa energia é tudo que a gente tem. Não vale a pena desperdiçar com isso. Sim. Então, é basicamente... E o mesmerismo? Então, é porque a nomenclatura, o nome de um médico austríaco que trouxe isso tudo se chama Franz Anton Mesmer. Ok. Que é um médico austríaco. Então, Mesmer é o nome dele. E ismo é estudo. Então, mesmerismo é o estudo desse médico. E esse médico fez o estudo do magnetismo. Ok. É como se fosse... Tem uma nova técnica agora chamada librismo.
não sei, liberalismo, librismo. Fernando Liberal. Ok. Então, liberalismo. Liberalismo. É tipo Não é Mesmer, política, viu, mesmerismo. gente? É tipo isso, é como se fosse... Eu decodifiquei algumas coisas e quis colocar meu nome. Então, o Mesmer decodificou o magnetismo e falou estudo do mesmerismo. Basicamente é a mesma coisa. Mesma coisa. Muito bem. E quais são os princípios éticos quando a gente trata disso? Então, você forma pessoas, né? Você ensina. E quais são os princípios éticos, além, claro, de não interferir no livre-arbítrio? Existem outros princípios? Como é que essa pessoa ela pode primeiro aplicar na sua vida para depois... Isso. Primeira coisa, fazer tudo em você. Muita gente vai pro curso e diz assim, eu vou sair daqui e vou começar a fazer. Tá, eu entendo, mas assim, faz em você. Tenha resultado. Hoje a internet é uma grande mentira, é uma vitrine de mentira. É carro de 1 milhão que é alugado, é roupa que é alugada, é joia que é alugada, é corpo que não tem, é um filtro exageradíssimo que você às vezes toma um susto quando você olha a pessoa pessoalmente. Distorção, né? É uma distorção da realidade. Então assim, o que a gente tem que fazer? A gente precisa evitar esse tipo de mentira, porque vai aparecer. Ou seja, ética total na verdade, no que a pessoa quer, sem manipular as variáveis para você. É o que a pessoa quer. E ponto. E primeiro lembrando que o importante, quando você aprende, é você fazer em você. Você prosperar. Não adianta fazer meu curso e depois na semana seguinte falar assim, olha, eu ajudo você a prosperar. Não, show de bola, mas primeira coisa, você é próspero? Eu sou próspero de saúde, maravilhoso. Agora, as pessoas não estão indo até você para ser próspero de saúde. As pessoas estão indo para ser próspero de dinheiro. Não adianta, é dinheiro. Ponto número 1, dinheiro. Dinheiro compra felicidade? Não, não compra. A corrida nossa é uma corrida de ratos. Porque todo mundo corre para o dinheiro. E eu não tenho o que falar. É uma realidade. Quando você chega num patamar da sua vida, esse dinheiro ele acaba vindo e você não começa mais a correr atrás dele. Mas até o momento que você está correndo atrás do dinheiro, é uma guerra, é uma corrida de rato mesmo. E isso faz mal, porque a gente acha que o dinheiro vai trazer essa felicidade. É só dar uma olhada na internet, nas verdades aí das pessoas, você vai ver muita gente com dinheiro infeliz. Então, não é papinho de coach ou nada disso. É uma realidade. O dinheiro ele tem que ser uma sequência de várias coisas que fazem o teu coração transbordar. Então, por exemplo, amanhã domingo tem um evento. Então, ali em cima do palco, vendo as pessoas e vendo tudo que está sendo transformado, eu coloco minha cabeça no travesseiro e fico, uau. Eu não fico, uau, deixa eu ver quanto eu ganhei. Eu vou ver só depois, muito tempo depois, 10, 15 dias depois. Porque, não que eu não saiba, porque como eu faço isso há muitos anos, a gente tem base já dessas coisas. Mas esse não é o meu foco principal. Não acho que o meu número de destino é 11. Então, o meu objetivo como é um número mestre, né? Mas independente disso, o meu objetivo sempre é multidões, são pessoas. Eu preciso transformar as pessoas. É palco. É palco e eu preciso disso. Não é uma questão tipo assim, se você pegar o 8, ele tá mais na carne, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado, nenhum dos números. O problema é que, na minha cabeça, eu preciso muito disso. De estar falando para muita gente e fazendo essa transformação. Aí, o que acontece com o dinheiro? Ele é um papel, um número, que ele vai vir para você comprar pequenos momentos de felicidade. São momentos. Você compra um carro, você compra uma casa, assim, enfim, qualquer coisa que você faça, você está comprando momentos. Lembrando que, no dia seguinte, muitos desses caras que compram carros, sei lá, pega aí qualquer carro, uma Lamborghini, uma Ferrari, carro de 3, 4, 5 milhões. O cara compra, mas você vê que depois de 1 mês, 2 meses, ele já entra no carro, já fecha a porta e tá tudo normal. Por quê? Porque ele não sente aquilo. Ou seja, é o carro que tá usando ele, não é ele que tá usando o carro. Não tá no presente. Se você estiver no presente, você vai ter um Fiat Uno muito feliz ou vai ter uma Ferrari muito feliz. É a mudança, e é difícil mudar esse padrão? A geração de agora tá muito desesperada por mostrar. Década de 80, não tinha internet. Internet é de 96. Não tinha nada disso. Chaveco era um tete a tete. Não era date. Não. Hoje é oi. Oi. Bom dia. Oi. O sim virou S. Ou 50 milhões de curtidas numa foto pra dizer, eu tô aqui, hein, né?
Então, interesse é like. Exatamente, está tudo diferente, tudo fora de um contexto que era antigamente. Temos que entender que mudou, então a gente também tem que mudar algumas coisas. Só que a geração de hoje está isso, tá essa vitrine toda. Então a gente precisa, ao mesmo tempo, resgatar o passado. Aí se você fala assim, e quem hoje tem 20 anos? Tem que resgatar o passado. Não o passado dele, mas o passado ancestral. Então, o magnetismo busca o passado ancestral. Então, se você tem 60, se você tem 40, se você tem 30, 20 ou 15, todos nós devemos buscar o passado ancestral para a gente poder não ser igual as pessoas estão sendo hoje, porque hoje está sendo muito fútil. É tudo baseado numa futilidade. É muito instantâneo, né? Tudo tem que ser tudo muito rápido. Você pega um garoto lá de 20 anos de idade, que bateu, eu sou multimilionário com 18 anos de idade. O menino não tem nem barba. O menino não sabe nem direito o que é um sexo. Só que ele tem uma Ferrari. Aí você vai conhecer a pessoa de verdade, cheio de problema mental. Mental que eu digo emocional, chora, depressivo, cheio de coisa. Não é assim que funciona. As pessoas estão sendo usadas pelos objetos. Com certeza. Eu vejo essa questão de iPhone, por exemplo. Eu tenho iPhone, eu nem tinha. Eu tinha um Samsung, hoje eu tenho iPhone, sim. É mais fácil o iPhone com o Instagram. Ele tem uma produção melhor, é mais fácil. Mas hoje em dia tem gente que não tem a janta e tem um iPhone. E acredite, a pessoa comprou um iPhone. Só que ela tá, contando dinheiro para comprar pizza de R$30. Mas o iPhone ela tem. Então, isso é um grande problema da nossa era, que a gente tem que dar um jeitinho de aos poucos mudar. Bom, você tocou numa palavra que tá aqui no meu roteiro, que a gente vai entrar agora, no caso. Magia sexual. É um assunto bastante aí... Já vi alguns cortes seus, já vi alguns podcasts também. E umas polêmicas também, né? Por que é tão polêmico falar de sexo? A palavra sexo é polêmica, né? Todo mundo faz, Mas escondido, não, mas na hora de falar, ninguém faz. Ninguém sabe o que é. Sexo? Agora, na rodinha de amigos, contam várias histórias e várias mentiras. No final, é tudo uma vitrine falsa e mentirosa. Sexo. Por que o sexo é um tabu? Porque muitos homens têm cada dia mais... Vêm descobrindo cada dia mais pontos que, se ele contar para o amigo dele vai sacanear ele. Se ele falar, por exemplo, todo homem sente prazer na próstata. Só que sentir prazer ali naquele ponto... Para outro homem você é gay. Aí o cara não pode, o cara é hétero. Só que ele esquece que ele e todos os homens da humanidade sentem prazer ali. Só que ele não quer aceitar isso, porque se ele aceitar isso, vão sacanear ele. Se por acaso acontecer de ele sentir, ou alguma mulher tocar mesmo ali, alguma coisa acontecer, ele nunca vai contar pra ninguém. Ou ele vai fazer o seguinte, ele vai contratar uma garota de programa, vai ter a mulher dele em casa e ele vai pedir pra uma garota de programa fazer isso com ele. Já conheci alguns caras que fazem isso. Porque ele não tem coragem de falar pra mulher dele. Porque se ele falar pra mulher dele, a mulher dele vai falar assim, oxe, casei com... É isso. Tem o julgamento, né? O julgamento no sexo. É tudo errado. O sexo, a gente tem que entender que o corpo inteiro tem pontos. Não é na genitália. Ali tem um ponto, mas ali tem 3, 4 pontos. E o resto do corpo? O resto do corpo. Tem ponto pra caramba. Tem ponto aqui, tem ponto aqui, tem ponto no cotovelo, tem ponto no joelho. Alguém vai saber que o joelho ou o cotovelo tem ponto que ajuda a aumentar o tesão? Claro que não. Porque a única coisa que o homem vê é peito, bunda e genitália. E a mulher tem mais sintonia com o corpo do cara. O homem já é mais, né? Aquela coisa desesperada. Mas mesmo assim, a mulher também não conhece os pontos. Nem dela e nem dos caras. É igual eu falar. A mulher sabe que ela tem o ponto G. Acho que a maioria já ouviu falar. Sim, sim. E o ponto A? A mulher sabe onde está o ponto A dela? E o ponto U? Ela sabe onde está o ponto U dela? A mulher tem esses 3 pontos que são básicos. E a gente não aprende isso. Porque a única coisa que talvez aprenda ou que alguém falou foi o ponto G. E esses outros pontos? Ninguém sabe. Porque tudo é um tabu. Aí vem, tipo, uma garota de programa que entende disso. Ela faz isso com o cliente dela. O cara é casado. E o cara fica louco com aquilo. Em vez de ele chegar para a mulher dele, antes de fazer com a mulher, assim, vamos aprender alguma coisa diferente, vamos fazer tal coisa? Não.
Ele esconde, porque o sexo sempre é escondido, é um tabu. Então, quem sabe mexer, mexe e expande energia. E como entender o sexo como magia? Então, lendo algumas coisas, né? As pessoas hoje elas estão falando mais, estão propagando mais, que dá para você criar, de fato, com a sua libido, com a sua energia sexual, coisas que realmente você deseja na vida. Como que é esse... Essa é a ideia. Hoje a gente faz sexo para quê? Para dormir. Quais são as reclamações e o que a gente escuta? O homem ejacula, vira pro lado e dorme. A mulher nem conseguiu, não é isso? A gente mais escuta. Sim. Bastante. Ou os dois conseguem chegar lá, dormem e pronto. Ou seja, as pessoas estão fazendo sexo para ejacular porque a ejaculação libera alguns hormônios que diminuem a ansiedade. Relaxa. Dá aquela relaxada, diminui a ansiedade, agora posso dormir. Nunca foi assim, não era para ser assim, é tudo invertido. O sexo ele deveria ser para ativar os pontos no corpo para criar algo. Então, por exemplo, você deveria fazer sexo pensando assim, bom, o que eu tô precisando? Isso antes do sexo, né? O que eu tô precisando? Okay. Você já sabe, né? Por exemplo, você sabe, preciso, sei lá, de uma promoção, preciso que o meu chefe perceba um negócio ali que eu tô fazendo e não tá vendo, preciso melhorar alguma coisa em mim, enfim. Tem um objetivo. Tem um objetivo, você já tem um objetivo. Eu acho que isso é até fácil, porque a maioria das pessoas tem um objetivo, o problema é ter ação. Aí agora vai fazer o sexo, não a penetração básica, vai fazer através dos pontos no corpo, junto com a penetração, mas tudo ao mesmo tempo. Vai trabalhar toda essa energia do corpo, onde ele e ela vão sentir o orgasmo, e normalmente vão sentir até o orgasmo seco, que é a sensação do orgasmo sem ejacular. E aí sim, em um determinado ponto, a gente chama que a gente abre um portal. Tá. Aí quando a gente abre esse portal, a gente vê aquilo que a gente quer naquele determinado ponto. Aí você fala assim, Fernando, mas como é que eu vou fazer isso com um cara que não conhece nada disso? Ele não vai perceber. Eu ensino de uma maneira que ele não percebe. E se for uma pessoa que entende do assunto, aí faz descarado mesmo. E né, falando ainda sobre magia sexual, a gente até estávamos conversando nos bastidores sobre o Tantra, sobre a Kundalini. Tá tudo relacionado ou não? Tá tudo relacionado porque tá tudo querendo subir uma energia sexual. A questão toda é que, por exemplo, se você pegar o Tantra, ele é bom? É bom. Mas ele não projeta o corpo inteiro, cada símbolo do corpo. O Tantra, você pega o toque do ar, você vai fazendo assim bem devagarzinho, você trabalha com os pontos, sobe a energia, mas ela não sai totalmente lá de baixo e chega até o ponto máximo. Porque falta fazer símbolos em algumas regiões do corpo. O corpo, ele responde por símbolo. Tá. Se a gente olhar aqui, o meu momento místico aqui na tela, a gente tem duas mãos. Só que não são duas mãos normais, né? Porque as duas mãos estão fazendo um movimento aqui, ó, como se fosse energético. E aí tem a lua ali, temos uma espiral, temos as estrelas, ou seja, está segurando o universo, está segurando a lua, está segurando toda essa energia. E a gente tem ali o sagrado feminino e não deixa de ter o sagrado masculino em volta ali rodeando. Então a gente tem as duas particularidades. Isso tudo eu estou traduzindo um desenho, que é uma mão. Simplesmente uma mão com uma coisinha ali que parece um bumerangue, mas é uma lua. Ou seja, dá para decodificar que esse desenho significa isso. Aí quando você lê meu momento místico, isso tudo faz uma associação. Mas se tirasse meu momento místico, só olhasse pro desenho, a associação ia vir de qualquer maneira. E esse desenho a gente tem que fazer no corpo da pessoa. Então, por exemplo, interessante é que esse círculo e essa lua, a gente faz esse desenho no corpo da pessoa. Tanto do homem quanto da mulher. Tem regiões que o corpo sente. Então, por exemplo, você vai dar um carinho a alguém. As pessoas fazem assim. Você pode fazer de outra forma o carinho. Se você fizer o carinho desenhando um símbolo em determinados pontos, o corpo reage de forma diferente. Instintivamente. Instintivamente, por causa dos arquétipos. Então o corpo entende aquilo. Claro que a pessoa vai falar assim, nossa, você fez tal coisa em mim? Não. Mas o inconsciente coletivo dela entende e vai exprimir isso em energia. Aí, por exemplo, aquela mulher ou aquele homem vai falar assim, nossa, tô sentindo um negócio, mas não teve nem penetração. Como é que você está sentindo uma coisa que não teve penetração? Aí a pessoa começa a descobrir um outro mundo. Isso, então, quando você diz que o Tantra não dá para você fazer certos... Nesses pontos de simbologia, não.
E a Kundalini? A Kundalini significa enroscada cobra. Basicamente seria o quê? O símbolo é como um bastão e duas cobras subindo. Então, Kundalini, enroscada cobra, é a energia sexual que ela vai subindo de um lado e de outro até chegar aqui em cima. Então, imagina que ela fique ali, estocada ali no cóccix, no períneo, bem naquela região ali. Então, quando a gente faz a energia subir, ela sobe mesmo pela coluna, como se fossem duas cobras. Não tem cobra nenhuma subindo, mas são duas energias. Simbolicamente, o desenho seria uma cobra. E ela vai para um lado e vai para o outro. Ou seja, tem que chegar até aqui. Ela não vem daqui para baixo. Ela vem de baixo para cima. Então, por exemplo, para o pênis ficar rígido, o cérebro manda um comando e irriga de sangue. Ótimo. Ok. A vagina irriga de sangue e a mulher fica lubrificada. Ótimo. Agora, para subir a energia sexual, ver a criação e todo esse orgasmo, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Então tem que vir de baixo, subir isso tudo e chegar na cabeça. Por isso tem algumas pessoas que às vezes fazem assim com a cabeça, ou às vezes choram naquele momento ali do sexo, ou de repente podem cair numa gargalhada muito grande. É porque a possibilidade é que tenha chegado até o ponto fim. Olha só, que interessante isso. Aí, nesse ponto que a gente abre o portal e vê aquilo que a gente quer. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Essa prática maravilhosa, essa magia incrível, quando uma pessoa sabe e outra não? Dá pra fazer, bem tranquilo. Você vai fazer... Então, eu sou homem, eu vou fazer na mulher. Ela vai sentir algo absurdo. E eu vou aproveitar o que ela tá sentindo e vou puxar pra mim, para eu elevar a minha também. Obviamente a gente tá falando de relações consensuais, gente. Consensual. Pelo amor de Deus, Isso, também. A gente consensual. falou de casal, né? Isso. Enfim. Ok, Aí então eu você subo a consegue- dela Aham. e subo a minha. Aí tem duas opções aqui. Você pode chegar pra ela ou pra ele e falar assim, ó, no momento X, você fala assim, ó, pensa naquilo que você quer. Pode fazer isso? Eu sei que é meio estranho porque a pessoa não vai entender nada. A pessoa... Mas se pudesse fazer, ou se você pudesse, se você tiver essa habilidade, você pode falar. Ou se você quiser, você pode, naquela hora do portal, ver aquilo que ela quer ou que ele quer, e você sabe. Sei lá, você é casada, você sabe o que seu marido precisa. Então você abre um portal e na hora você vê aquilo que ele precisa, não você. Então você está usando a magia sexual naquele momento para ele, não para você. Você está recebendo também, claro, mas você está focando mais nele. Isso também é algo bem bonito. Você está doando mais do que recebendo, né? Há mais felicidade em dar do que receber. Você pode fazer isso. É importante a gente falar também sobre essas questões consensuais, porque né, existe uma ética, existe né, Sim, toda claro. uma questão. E Tô partindo do pressuposto que os dois estão fazendo. estão fazendo, exatamente. E me fala uma coisa, Fernando. Você até citou, a gente até está caminhando já pro fim. Como lidar com esses haters e com essas críticas todas, falando, né, exatamente sobre o magnetismo, agora também sobre a magia sexual. Como que você lida, como você falou, você escolhe suas guerras, não é tudo que você responde, mas eu imagino que seja desgastante também. No início, Vivi, nas primeiras, foi bem estranho. Quando eu entrei numa página com 9 milhões de pessoas, eu acho, e tive na minha queridíssima Choquei algumas vezes. Beijo, Choquei. Continue me postando lá. E então, ali no início, quando eu vi aquilo e vi os comentários, aquilo realmente mexeu comigo, porque eu não estava acostumado com aquilo. Eu acho que com todo mundo é assim. Depois, eu devo ter uns 60, 100, não sei quantos milhares de vídeos no YouTube fazendo react meu, me sacaneando, falando que é seu charlatão, aquela coisa toda para ganhar views. Ou seja, eu tô dando muito views, né? Então, o que eu comecei a pensar? Peraí, se grandes players do YouTube estão pegando os meus vídeos, é porque eu tô dando muita visualização. Aí você vai ver lá, são milhões de visualizações. Então, significa que tem um trabalho ali que está incomodando. E eu começo a partir da seguinte premissa. Eu acredito muito na questão do mal e do bem, no sentido de, igual o hermetismo, tudo que está em cima é o que está embaixo. Então, a gente tem dois lados da moeda, cara e coroa. Significa que se eu estou desestabilizando uma parte, significa que está fazendo algum movimento muito forte. E todas as pessoas do passado, todos os grandes nomes, pode ser pintor, pode ser músico, todos eles enfrentaram isso. Então, é mais um enfrentando. Se a gente for ver
pegar o exemplo de Jesus Cristo. Os fariseus ficaram em cima deles, eram os haters, né? Os fariseus eram os haters. Ficaram em cima dele até ele morrer. E ficaram hateando. Lá para Pilatos, hatearam e conseguiram o que eles queriam. Só que o que Jesus queria era aquilo mesmo. Então, se a gente for ver a história, todo mundo que fez algo muito grandioso teve muito hater. Então, como é que eu lido com isso? Dessa maneira. Entendendo que se existe muito hater, é porque eu tenho que estar no caminho certo. Porque o diabo não vem até você. Vamos pegar o diabo como uma figura, tá? Não como algo de chifre, rabinho, mas um símbolo. Se o diabo não vem até você, suspeite. Se a tua vida tá, tipo assim, meio tranquila, suspeite. Porque quando o diabo vem até você, tudo vira uma tempestade. Então, se tudo tá uma tempestade, é porque ele tá muito irritado. Então, se ele tá muito irritado, você tá do lado certo. Então, é no sentido não da figura, e sim do maligno. Pessoas desse jeito são pessoas malignas. E elas fazem um trabalho para te destruir. Porque, como eu disse, elas querem ser você, mas não conseguem. Então, a gente tem que pegar os haters, Vivi, e impulsionar mais ainda. Fazer com que eles levem mais ainda a nossa mensagem. Tipo, tá vendo esse cara aqui, ó, um mentiroso, charlatão, dá uma olhada. Aí a pessoa olha, aí a pessoa fica interessada e a pessoa aprende e é liberta de alguma coisa. É assim que eu vejo hoje. Acaba sendo, não entra num efeito manada. Até tem, né? Tem. Os manada, mas... Fernando, foi uma honra bater esse papo com você. Te conheci através das redes sociais, obviamente. Sim. Então, achei interessante. Falei, deixa eu ver, tá? A Wemystic também te agradece muito. Nós da Wemystic agradecemos. E a Wemystic, além de portal, né, de conteúdo, redes sociais, podcast, também é uma loja online com produtos esotéricos, holísticos. E a gente queria te presentear com um kit. Pode abrir, fica à vontade. Aí para suas práticas meditativas, para suas luas novas e cheias. Paulo Santo. Bom, diferente isso aqui, né? Diferente, com rosa. Sim. Bem que eu vi que é diferente. Ó. Cheio de rosinha. O que mais nós temos aqui? É um agradecimento especial da Wemystic para você. Obrigado. Eu sou meio ogro para abrir. A Wemystic, ela tem vários produtos, enfim, ligados ao esoterismo, né? Que lindo. Aos símbolos aí, ó, tá vendo? Eu sempre tenho problema com esse suporte, porque isso aqui é bom. Porque sempre que eu boto o suporte, cai, né? Cai. Aqui, ó. Esse aí, ele exatamente. Adorei. E isso aqui... pirâmide. Pirâmide. Tudo a ver, ó. Pirâmide tem um significado especial, né, Fernando? Tem. Eu tenho uma bem parecida com essa aqui, inclusive. Olha que lindo. Milenar, né? A tríade, né? Sim. 3. Adorei. Obrigado. Agradecemos muito. E vamos ficando por aqui com mais um episódio do Meu Momento Místico. Semana que vem tem mais. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.